Tudo começou em 2013, quando James Wan resolveu abrir as portas do que a gente conhece hoje como Invocaverso. Em 2013 ele lançou o Invocação do Mal, o filme que introduziu no cinema o casal Warren, Ed e Lorraine Warren, o casal paranormal mais popstar do cinema. Eles basicamente são aquelas pessoas que vão na casa de outras pessoas para resolver mistérios, dilemas, casos paranormais e, claro, exorcismos. Foi então, na sequência do Invocação do Mal, onde o casal Ed e Lorraine Warren se depararam com uma entidade misteriosa que aparece pontualmente nesse filme. Ela é a antagonista desse longa, porém essa antagonista ganhou um filme próprio, um spin-off, sendo um filme de origem. E a gente está falando hoje nesse canal sobre o filme A Freira. Aproveitando que o vídeo mal começou, se você caiu de paraquedas aqui, não se esquece, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, ative os sininhos e deixa aquele like caso você goste desse vídeo. Então vamos lá. O filme teve início em 2018. O filme também, agora dessa vez ele não é dirigido pelo James Wan, tá? Ele é produzido pelo James Wan. Aqui a gente já percebe o quanto que isso pode de fato ser comprometedor na qualidade do filme. Na resenha que eu fiz sobre Invocação do Mal 4, eu deixei bem claro o meu desgosto com o filme por conta disso. James Wan tem uma mão muito habilidosa na direção e faz falta dentro desse universo que ele mesmo criou. Né? Ele tem ali um diretor no qual ele dá algumas dicas e o cara tenta emular a direção dele, mas não funciona, não tem a mesma performance. Então a gente percebe a queda drástica na qualidade da direção, que impacta diretamente na qualidade do filme. Então James Wan faz muita falta. O filme foi lançado em 2018 e dirigido por Corin Hardy. A Freira é um spin-off da franquia de Invocação do Mal, produzido por James Wan. A trama se passa em 1952, em um mosteiro isolado na Romênia, e serve como uma espécie de origem para o demônio que aterroriza os Warren em Invocação do Mal 2. Temos dois personagens aqui que são bem bacanas, né? Temos o padre Burke e a freira Irene, a irmã Irene, né? Eles são mandados pelo Vaticano para irem até essa abadia, né, esse convento na Romênia, e porque algo muito estranho está acontecendo lá. Tem casos muito estranhos de suicídios ou casos paranormais nesse mosteiro, certo? Nessa abadia. E eles vão lá, juntos, né? E aqui a gente já começa com um ponto muito alto, na minha opinião, que é a trilha sonora do filme, ela é muito envolvente, tá? E a ambientação. Esse cenário dessa abadia na Romênia é muito legal, muito massa, e dava para explorar muito o ambiente. O ambiente, né, a própria abadia é quase como um personagem também, né? O filme ele desanda quando ele começa a inserir alguns alívios cômicos, né? Com o personagem que vai aparecer durante o filme, que é o Frenchie, né, que é um cara que o tempo todo repete a piada de que ele não é francês, ele é franco-canadense. Ele tem uma certa importância narrativa, vai vincular no final do filme, né, e com a sequência. Eu falo isso depois com mais detalhes na parte com spoilers. Mas é um personagem que serve ali como um alívio cômico, né, ele meio que é um zelador ali das terras próximas ali da abadia. Então, quando o padre Burke e a irmã Irene chegam lá no convento, já começa com umas coisas bizarras, assim, é um convento que ele é repleto só de freiras, né? Não tem nenhum padre, não tem nenhuma figura masculina de liderança religiosa ali no ambiente. Então, eles vão meio que conversando com algumas pessoas, passam umas noites ali, começam a ser assombrados por uma silhueta sombria que caminha pelos corredores. E aí eles percebem que algo maligno foi despertado ali naquela propriedade e aparentemente aquele exército de freiras está ali com um propósito, que é manter aquela entidade maligna presa naquelas terras. Aos poucos a gente percebe que, claro, óbvio, né, essa entidade é a personagem título
do filme, a freira. Mas ela não é necessariamente uma freira e também nunca foi uma freira. No decorrer do filme a gente percebe que ela é uma entidade maligna que assume essa forma para profanar a imagem religiosa, né, e zombar da imagem religiosa e também, claro, se misturar ali naquele convento. O padre Burke e a Irene passam alguns maus bocados ali, porque a entidade gosta de brincar com as lembranças e com as memórias do passado dos dois. O padre Burke aparentemente parece ser o alvo preferido da entidade. E aqui começam alguns pontos negativos da história para mim, ok? A história ela tem uma boa origem, digamos assim. A justificativa daquela entidade estar ali usando a forma da freira, ela é bem colocada na história. Os elementos que fazem com que ela acabe despertando em eventual momento também são legais, eu achei bem diferente, interessante. A instituição religiosa que está ali basicamente para orar 24 horas/7 para proteger aquele terreno e evitar que a entidade desperte, legal, bem construído também, achei interessante. Mas os arcos ali dos personagens, né, do Padre Burke, da Irene, a irmã Irene ali, ela não tem muito carisma, ela é bem água de salsicha, assim, e o Padre Burke, que é um personagem com uma figura imponente, não para por aí, a figura dele é isso, o personagem em si é muito fraco, a história dele, o background dele não é legal, a gente não explora em nenhum momento essa questão dele ser um padre veterano da igreja, dele... Por que ele foi escolhido pra essa missão? Ele é um cara fodão? Qual é? O que ele já fez na vida pra... Tu entende? Que, tipo, só vai. Só vai e a gente vai comprando. Então, as coisas que estão acontecendo são bobinhas, muita forçação de barra e conveniência de roteiro. Eles dão até uma brincada com humor, trazendo aquele personagem frente ali pra tentar dar uma aliviada, porque... Normal, né? Dessa franquia é assim. Cada 3, 4 segundos, jump scare, jump scare. Freira vindo deslizando no skate em direção à tela com a boca aberta. Sabe, tipo... Ele é um filme de terror de shopping center, assim. Ele não é ruim de lixo, de um filme terrível. Mas me dá uma sensação de... Puta, que potencial desperdiçado, cara. Pô, uma personagem tão icônica. Cara, a Freira é um personagem muito poderoso. E quando eu digo poderoso, não é nos poderes que a entidade tem, né? Na imagem dela, eu achei tão legal. O visual dela é profano. É macabro, a atriz que interpreta ela é sensacional, ela tem um olhar profundo, a estética da própria atriz, né, que foi bastante aproveitada e coberta pela maquiagem, que nem é tão pesada assim, porque ela tem de fato aquele narigão grande e tal, a prótese da boca que deixa ela mais macabra, aquela lente, o personagem foda, uma história de origem tão fraca, eu não vou dizer que é excelente, que é terrível, porque assim, não, tá longe de ser um filme terrível, assim, né? Mas, poxa, aquele filmezinho que, tipo, quando acaba o filme tu pensa assim, putz, cara, que potencial. A trilha sonora desse filme, como eu falei no começo, é muito legal. Ela tem, parece um coro de igreja, um coral meio macabro, sabe? Umas cordas pesadas, assim, um coral vocal, assim, nossa, muito legal. E sempre que ela aparece, vem aquela voz, aquele né, aquele coral acompanhando ela, assim. Mas no filme fica sensacional, sensacional. Inclusive, muito da tensão e do horror que tem nesse filme são causados pela trilha sonora, tá? Porque tem muitas cenas que você não vê absolutamente nada, tem só ali um vulto, uma silhueta, e a trilha vai aumentando, para te causar mais tensão. E, com certeza, a trilha sonora é responsável por isso. Então, assim, ó, o que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, é um filme, na minha opinião, é um 5,5 para 6, sendo bem generoso, tá? Não é um filme lixo, mas é um filme legal. Mas eu acho que a nota dele caiu, né, pra 5,5, 6, porque, assim, ó, eu sinto que ele tinha um potencial tão grande. O desfecho dele é muito forçado, aquele Deus Ex Machina, né, aquela forçação de barra pra poder ter um desfecho. Eu acho que essa mania que às vezes os estúdios têm de tem que ter um desfecho, e esse desfecho ele precisa ser minimamente otimista. Eu acho que não precisa. É um filme de terror, onde a gente sabe que lá pra frente essa entidade, né, vai incomodar ainda, então talvez não precisava de um final tão forçado, porque daí se você pensa numa franquia e quer retornar com esse personagem, fica ruim de você desfazer o que você fez para encerrar aqui nesse filme, né? Então é um pouco bruxante, digamos assim. Mas vamos lá. Eu gosto muito da mitologia dessa entidade que foi usada aqui. Eu vou contar um pouco mais para vocês sobre o filme na parte com spoilers agora. A gente vai entrar na parte com spoilers, tá? E fica o aviso. Deus termina aqui.
O começo do filme já mostra duas irmãs, duas freiras, caminhando pelos corredores escuros ali daquela abadia, indo em direção a um corredor ainda mais estreito, cheio de cruzes ao redor, e elas vão até uma porta. E quando elas se deparam com essa porta, a porta está escrito em latim: Deus termina aqui. Porra, já deixa o negócio mais, dá aquela pegada mais, o que tem ali do outro lado, né? Já fica curioso. A porta se abre e tem uma escuridão absoluta. Então, uma dessas freiras é puxada por uma força sobrenatural, você não vê quem a puxou lá pra dentro desse escuro, e a outra irmã, ó, pica a mula, ela vai correndo pelo corredor e é perseguida por uma entidade, uma silhueta, um vulto, que vem a perseguindo, junto com aquela trilha sonora sensacional desse filme, que parece um coral deturpado, um coral meio profano, e vem acompanhando ela e a nota crescendo, e ela tira a própria vida. Beleza, esse é o começo do filme. Na minha opinião, é uma das aberturas de filmes desse universo, do Invocaverso, mais interessantes. No dia seguinte, o Padre Burke é chamado pelo Vaticano, porque aparentemente eles foram informados desse acontecido nessa abadia que fica na Romênia. O Padre Burke, que já é um cara veterano ali da igreja, é colocado então como o pilar central dessa missão. Ele precisa ir lá descobrir o que está acontecendo, pois a igreja acredita que forças malignas estão atuando naquela propriedade. O Padre Burke vai também com a irmã Irene. Essa atriz aqui é a Tessa Farmiga. Ela é irmã na vida real da atriz Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, né? Então achei bem legal esse link aqui. Elas são bem parecidas. E acho que isso tem, de fato, uma certa relevância e importância no final do filme. Juntos eles vão até a abadia, que fica na Romênia, e encontram um personagem chamado Maurice, né, também com o apelido de French, que insiste em repetir que ele não é francês, ele é franco-canadense. E ele é meio que o alívio cômico ali. Eu acredito que o alívio cômico funciona em pequenos momentos muito, muito, muito pontuais, tá? Mas no geral acaba meio que estragando um pouco da experiência. Um filme que eu acredito que teria um acerto muito maior se ele fosse mais pro lado macabro, pelo sombrio mesmo, né? O filme, ele acaba pisando muito em ovos, ele tem muito medo de matar seus personagens e de levar ao limite, né? Explorar mais da maldade que a entidade pode fazer nas pessoas, né? Aquele negócio do poder do protagonismo, né? Com os personagens secundários, no qual você não sabe o nome, não se importa, a entidade é super poderosa. Com os protagonistas, ela dá um gritinho e a pessoa voa longe, mas tá tudo certo. Nenhum osso quebrado e ninguém morre, né? Isso me incomoda um pouco, por isso a minha avaliação que eu dei no começo ali. Mas enfim, vamos pra história. Então, chegando ali nessa abadia, né, nesse convento, já nos primeiros momentos que eles chegam lá, eles veem que tem algo muito estranho. Quem, inclusive, achou o corpo daquela freira que tirou a própria vida no começo do filme foi o Maurice, foi ele que fez a denúncia, né, chamou ajuda e tal. Ele fala que aquele lugar ali é um lugar mal visto. As pessoas ali no vilarejo, eles até cospem pro lado, assim, porque eles não querem nem saber. Aquele lugar é mal assombrado. E a gente vai descobrindo aos poucos o porquê que a abadia tem essa reputação. Então a gente volta um pouquinho no tempo, né, quando a gente descobre que a abadia foi construída em cima de um castelo medieval que era de um duque que era adepto à magia das trevas, né? E ele usava aquele lugar para tentar trazer o mal para a Terra, né? Ele fazia alguns sacrifícios humanos e, inclusive, vários anos atrás, né? Muito tempo atrás, na Idade Média, ele estava trazendo Valak, uma entidade demoníaca, para a Terra, só que na época a igreja ficou sabendo disso e mandou vários homens lá para o que na época ainda era um castelo medieval, e eles impediram o ritual, e com o Santo Graal eles selaram os portais do inferno, mantendo Valak aprisionado naquele símbolo que parecia uma serpente, um pentagrama, enfim, e o duque foi punido. Perfeito. Volta para cá, ali no período da Segunda Guerra, bombardeios atingiram aquela região do vale ali, do que em algum momento se tornou a abadia, né? Aquela abadia foi construída em cima daquele castelo justamente, né, para poder colocar um exército de freiras ali fazendo orações constantes, 24 horas, 7 dias, direto, aquelas orações constantes para manter
o portal fechado. As bombas explodiram ali e romperam o selo. Com isso, a entidade escapou. E a partir dali, ela foi matando uma por uma, né? Elas começaram a ver uma figura se vestindo de freira, andando ali meio estranha, e aos poucos essa figura que vestia esse traje, né, essa roupagem de freira, de forma profana, mesmo para ironizar a fé cristã, ela matou uma a uma, e a última sobrevivente foi aquela que tirou a própria vida. E aí volta para os nossos personagens, que é o Padre Burke e a irmã Irene, e o nosso grande herói ali, o French, ou Maurice. Em algum momento eles descobrem tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eles encontram livros ali que falam sobre a mitologia, que a gente vai explorar aqui em algum momento do vídeo, sobre a mitologia de Valak, mas a partir do momento que eles descobrem o nome da entidade, a gente tem forças para vencer esse demônio. E aí que começa as forçações de barra. Por exemplo, como eu falei, a entidade é super poderosa, mas contra os nossos mocinhos ela fica só fazendo um terror psicológico, dá uns sustinhos, vem deslizando ali num skate em direção à tela, e a imagem dela acaba ficando muito saturada. E como eu falei, é uma imagem que eu acho muito forte, né? A freira tem um visual muito poderoso, marcante, né? Quem já viu sabe, e pô, é um visual super interessante, né? Mas ela fica até saturada e boba, né, no decorrer do filme, porque repete demais e não faz nada, a não ser gritar e vir fazer jumpscare. E isso deixa meio bobo mesmo, né? Diferente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para... Não quero comparar uma obra com a outra no intuito de diminuir, tá? Como eu falei, eu gostei do filme, eu acho que ele tem pontos bons e pontos ruins. Mas eu quero trazer um ponto bom aqui, por exemplo, na entidade do Pennywise no filme It, A Coisa. É um palhaço, né? Tem um visual ali, tal, assustador, mas ele faz coisas diferentes o tempo todo. Ele não fica só aparecendo fazendo caras e bocas. Ele abre a boca dele e arranca um pedaço de alguém, ele come alguém, ele devora, ele assume outras formas, ele muda de tamanho, ele brinca com teus pesadelos, ele assume a forma dos teus medos. E aqui, pensa comigo, a gente tá falando de um demônio antigo da Goetia, que assume a forma de uma freira em tom zombeteiro, mas fica por isso. Vou ficar de freira e ponto final. A forma bestial que, inclusive, eu vou botar umas imagens aqui, né? O James Wan divulgou no Instagram dele o visual de como seria o Valak sem ser a freira. Puta, visual assustador do caralho. Tu vê um negócio aquele ali no escuro, minha nossa senhora, que bizarro. Muito foda. Não exploraram isso no filme. Novamente, potencial perdido. Mas enfim, essa história aqui, ela se encaminha para um momento de embate físico mano a mano. A irmã Irene, Padre Burke e Maurice. Eles se dividem em algum momento, a freira vai derrotando, digamos assim, mas não necessariamente matando esses personagens. E no combate que ela tem mano a mano com o Maurice, ela acaba mordendo ele. Isso tem uma importância mais pro final. Mas ela joga ele num canto e fica por isso. Aí você percebe que aquelas freiras que estavam ali fazendo aquelas orações não estavam mais ali de fato, eram meio que ilusões. Aqui o filme eu acho que ele deixa meio no ar as pontas soltas, a gente entende um pouquinho, mas não entende, ou fica meio subjetivo. Ok. Em algum momento eles encontram o tal Santo Graal com aquela gotinha de sangue de Cristo. E essa é a arma que eles usam para derrotar Valak. Só que aí que tá. Novamente, né? Deus Ex Machina. É aquele tipo... Tem que ter algo muito poderoso, um elemento, uma arma poderosa para derrotar a entidade. Eu acho que seria muito mais ousado do filme, muito mais corajoso, se Valak, né, tivesse matado o padre nas oportunidades que ela teve, aquela cena de prendendo o padre num caixão, e a irmã Irene conseguir escutar lá, isso não me desce, cara. Tipo, ele tá preso dentro do caixão, aí toca um sininho, a irmã lá da abadia escuta, vem e desenterra ele. Cara, mata o padre, deixa a irmã Irene sozinha, se virar, lutar contra o mal, mostrar que, tipo, pô, é uma irmã inexperiente, ela não é profissional em exorcismo, mas ela vai dar um jeito. Bruno, mas que jeito?
Não sei, eu não sou o roteirista do filme, mas, poxa, tem muita gente ali que poderia ajudar. Pega algumas referências de outros filmes dela. Cara, ela não precisa nem necessariamente derrotar a entidade, ela pode conseguir ajuda saindo ali da abadia, ou atraindo a entidade para algum tipo de armadilha, para algum ritual, aquele mesmo ritual que trouxe a entidade, talvez seja um portal para levar ela de volta. Não, nem tentam, isso nem é cogitado no filme. Tem um elemento poderoso oculto convenientemente dentro da abadia. Vamos usar esse recurso. Quem é que vai deixar o sangue de Cristo dentro de uma abadia onde a gente sabe que tem uma entidade ali que pode ser solta? Beleza. Bruno, você pode usar o argumento de assim, tá ali como um backup. Vai que a entidade foge, aí usa. Joia. Pode ser, perfeito. Mas nenhuma dessas freiras sabia? Nenhuma dessas freiras que estavam no convento fazendo essas orações, a partir do momento que começaram a morrer uma, nenhuma delas sabia do sangue de Cristo que estava ali, podendo usar para jogar em Valak, matar, impedir que as outras freiras morressem? Nenhuma. Basta 1 ou 2 noites para o Padre Burke e a Irene chegarem ali, descobrirem tudo isso, sim, rapidinho, e usarem para derrotar. Aí você está querendo muito que a gente desative ali a suspensão de descrença, ou ative a suspensão de descrença. Eu acho forçação. Mas enfim, agora eu deixo aqui com vocês a questão da mitologia da Valak, e a história verdadeira que aconteceu com a Lorraine Warren e que serviu de inspiração para esse filme. E a figura da freira, que ela é literalmente o inverso da Virgem Maria, o espelho negro da devoção. Valak, portanto, não é apenas um demônio. Ela é a manifestação do medo da própria fé. O filme, sob sua camada de jumpscares, é sobre o silêncio de Deus diante do mal. E quanto o homem precisa acreditar para não sucumbir à escuridão. Talvez a verdadeira freira seja o espelho daquilo que negamos em nós mesmos, a dúvida que veste o hábito da fé. Ou, como diria Jung, aquilo que negas te subordina. James Wan é roteirista aqui também, e ele escolheu transformar Valak em uma freira como uma forma de profanação visual, o mal travestido de santidade. Segundo ele, o design surgiu após Lorraine Warren relatar ter visto uma figura demoníaca encapuzada em sua casa, e o formato de freira foi adicionado depois para conectar ao tema de fé e da corrupção do sagrado. E o filme é repleto de simbolismos, A luz e a sombra, Irene representa a fé pura, enquanto Burke carrega a culpa e o peso do passado. Valak se alimenta justamente dessa dúvida que ele tem. O convento simboliza a mente humana, uma estrutura construída para conter o mal, mas cheia de passagens e portas esquecidas. O sangue de Cristo é a fé como uma arma literal. Daí eu já lembro daquele meme, vocês sabem que meme eu tô falando, Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Lembra quando eu falei que era importante aquele momento em que o Maurice, o French, luta mano a mano com a freira, e o Valak morde ele? Joia. Os 3 sobrevivem, Depois que eles derrotam o Valak, eles sobrevivem e vão embora. Ele, o nosso amigo Maurice, aparentemente não está sozinho. Agora ele está carregando com ele a entidade Valak, ou pelo menos um pouco da entidade que parece enfraquecida por um bom tempo. Me lembra um pouquinho o Voldemort, após ser derrotado pelo garoto que sobreviveu e se juntou ao Harry Potter como um parasita. Foi mais ou menos por esse caminho. Aí, o que eles fazem quando acaba o filme? Eles botam aquela cena que tem lá no Invocação do Mal, onde Ed e Lorraine Warren estão apresentando para uma galera num projetor um exorcismo, e eles falam que aquele exorcismo foi cabreiro, que aquilo traumatizou a Lorraine Warren. Lá tu vê que um ator de, 40, 50 anos, um cara meio calvo, gordinho, um cara bem aleatório. Aqui eles refizeram a cena considerando esse ator aqui, que é jovem, mais bonito e tal. Beleza, tá tudo certo, é só um recasting, tá tudo bem. Mas dá pra ver que foi feito assim, puta, e se a gente, tá ligado? Aquele negócio de tipo, vamos fazer aqui
Vamos arrumar aquilo que a gente fez lá, que a gente não tinha pensado, né? Que seria uma franquia em um dia. Enfim, beleza. Aí lembra que eu falei da importância desse personagem e do fato da atriz que faz a Irene ser irmã na vida real da atriz que faz a Vera Farmiga? Eu te conto por quê. Porque na história real, que a Lorraine conta no livro dela, eles tinham um parentesco com a irmã Irene. Em algum momento ali nos anos 70, essa irmã Irene se envolveu ali com o Maurice. Eles precisaram chamar ele para chamar o casal Warren, né, para fazer um exorcismo nele ali, porque ele estava muito mal e as coisas sobrenaturais e paranormais estavam cada vez piores, né? Esse cara, na vida real, assim, ele não teve um destino muito bom, assim, ele também não parecia também ser uma boa pessoa pelo que a gente sabe do histórico dele. Eu não vou me aprofundar muito sobre a história desse cara, que a gente estaria fugindo do tema do vídeo aqui. Mas aparentemente, nesse dia do exorcismo, Lorraine teria visto a face de Valak. E isso a teria deixado muito traumatizada. Dizem que, inclusive, ela ficou por 8 dias sem falar com ninguém, dentro de um quartinho, em silêncio, reclusa. Demorou muito para que ela criasse coragem, tivesse que sair dali e voltasse, de fato, a atuar na área do sobrenatural. Isso mexeu bastante com ela, aparentemente, e no filme eles abordam isso de uma forma bem interessante, né? Ela parece que fica realmente bem mexida com a entidade. Então isso tem um fundamento legal, né? Eu quero contar para vocês um pouco sobre Valak, de fato. Não Valak do filme que se transforma na freira. Valak dentro da mitologia. Valak, também chamada de Volak, Valu ou Walak. É uma entidade que aparece em textos antigos de demonologia, como no Grimorium Verum e no Dicionário Infernal de 1818. Na Goetia, ele é listado como 72º demônio do Ars Goetia, um grande presidente do inferno que comanda legiões e espíritos. Na literatura ocultista, Valak não é uma freira, mas uma criança com asas de anjo, montada em um dragão de 2 cabeças, símbolo de conhecimento oculto e dualidade. Sua função é revelar segredos e indicar onde estão escondidos tesouros espirituais e serpentes, o que em termos simbólicos o conecta à sabedoria proibida. E aqui que é legal, porque pensa comigo, se aquele duque do filme, né, isso é só do filme, né, invocou o Valak, muito provavelmente ele estava buscando conhecimento oculto, tesouros, enfim, riqueza e prosperidade. Isso seria interessante ter abordado em algum momento do filme, mas não é, porque a gente não sabe absolutamente nada desse duque que trouxe Valak, né, para a Terra. Então é isso, meus amigos, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não fiquem com raiva de mim, caso vocês gostem desse universo Invocação do Mal, gostem do filme A Freira, por favor, não me odeiem, eu tô dando só a minha opinião sincera do que eu achei dessa obra. Confesso que eu queria ter gostado muito mais, eu lembro de quando eu assisti. Eu fui ver o 2, né, quando lançou no cinema também. Quem sabe um dia eu falo a respeito aqui, mas não trago boas notícias, inclusive gostei ainda menos, né? Mas vamos lá. É um filme legal, dá pra você ver com certeza, ele tem muita importância aí pra cultura pop, várias festas de Halloween aí, todo mundo vai ver. Sempre tem uma festa de Halloween que alguém se veste de freira, é um personagem que já entrou pra história do cinema do horror. Acho que poderia ter tido muito mais carinho na hora de criar um background para esse personagem, para criar um universo legal sobre seu folclore e sua mitologia. Eu acho que eu gostaria de ter visto muito mais sobre a parte do Duque, não só em flashback, o que de fato aconteceu para trazer Valak, quais eram os propósitos dele. Bom, a gente sabe ali, tendo ideia do porquê que Valak na mitologia é invocado, né? Dá pra a gente entender que ele queria poder, dinheiro, enfim. Mas, pô, seria muito legal, acho que muito interessante, inclusive, ver esse tipo de personagem mau caráter, maligno, fazendo o que fazia por mais tempo de tela. Porque quando a gente traz ele pra Padre Burke e Irmã Irene, são personagens muito fraquinhos, né, pra carregar uma história nas costas. Então acho que o filme ganharia muito, mostrando um pouco mais desse background, contando uma boa parte do filme, toda essa treta desses homens da igreja chegando e confrontando esse duque, derrotando ele. Eu acho que o filme ganharia muito e nós, espectadores, ganharíamos muito com isso também. Bom, desculpa me alongar tanto,
Então vou pedir aqui novamente, para caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, deixe aqui o seu like. Quer contribuir com algo, deixe aqui nos comentários. Se gostou e quer fazer com que outras pessoas assistam também, compartilhe e se inscreva para receber toda semana um vídeo novo. E caso queira algum review especial ou algo mais personalizado, deixe aqui nos comentários. A gente vai ler todos os comentários e tentar trazer o máximo de conteúdo possível para vocês. Eu fico por aqui e até a próxima.